A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da IBD, dando continuidade aos nossos tutoriais, né? Nós vamos estudar hoje a lição número 10, a solicitude da vida. É a parte número 2 da lição, né? E nós estamos estudando o terceiro trimestre, o Sermão do Monte, que foi escrita pelo bispo Abner Ferreira. Neste dia, a coordenação será da diaconisa Jane e será ministrada no dia 4/9/2022. O tópico é o número 2 também. A ansiedade para nada é proveitosa. Aí o autor diz: o único efeito que a ansiedade pode produzir em nossa vida é torná-la inoperante e negativa. Devemos confiar em Deus, pois se ele provê o que é passageiro, como não proverá o que é eterno? Deus nos deu a vida, também promete sustentá-la enquanto vivermos. Aí no item 2.1, a vida não permite acréscimo. Jesus disse: nem com todos os cuidados que venhamos a ter com a vida, ela pode ser acrescentada. No plano de Deus é inalterável, mas mesmo com todos os cuidados que venha a ter com a vida, ela não pode ser acrescentada, né? Porque o plano de Deus é inalterável. Só deixa eu salvar aqui para não perder a minha alteração. Mateus 6:27. E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Em Lucas 12:26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A medida de um côvado, mais ou menos meio metro, normalmente é utilizada como medida para distância e não de tempo. Mas a linguagem popular teria a conotação de esticar, né? Esticar a vida um pouco mais. O motivo pela qual Jesus diz que não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não é fecunda, nada acrescenta, não produz resultados positivos. Lucas 10:41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aí no tópico do comentarista, né, o autor aqui comenta: tudo tem limite na vida e não faz sentido gastar energia e sobrecarregar nossas emoções quando já fizemos tudo o que está dentro do nosso controle. Muitas vezes nossos temores são catástrofe imaginário, mas ao mesmo quando a fonte de nosso medo é real. Toda agitação não adianta nada de modo que podemos mudar. No caso dos pássaros e lírios, Deus cuidará do que não podemos cuidar. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí no item 2.2, ansiedade é cega. O autor diz: pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. A preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta os lírios e as ervas do campo, em comparação com o vestuário humano. Mateus 6, 27-28. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, porque andais solícito, olhais para os lírios do campo, que como eles crescem e não trabalham e nem fiam. O Senhor veste as flores com rara beleza e está além da capacidade humana de imitar. Como não cuidará dos seus filhos amados? Como Deus dispensa tanto cuidado, sabedoria e tempo a uma pequenina flor, quanto às grandes coisas de sua criação. Né? Salmos 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado.
Aí no tópico do comentarista, né, o autor aqui argumenta, as flores tinham um período de vida relativamente curto antes de serem atiradas no forno, né? Mas Deus as vestia com uma beleza que nem mesmo Salomão conseguiu imitar. Aí o argumento de Jesus, Deus da beleza, Deus dá beleza a uma flor de uma vida curta, então não terá maior cuidado a seus filhos humanos? Mateus 6,30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. E aí, para terminar aqui o tópico 2, o item 2.3. A ansiedade é incrédula. Jesus, ao dizer aos seus discípulos, são homens de pequena fé, Mateus 6,30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Homem de pouca fé? Aqui, Jesus aponta uma diferença na fé, não a sua ausência, que segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade é uma característica aos pagãos e não de quem conhece Deus tal ele é. Mateus 6,32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. A ansiedade é inadequada para o súdito do reino, pois desonra seu Pai Celestial. Tal desconfiança é compreensível em um pagão, que acredita em deuses egoístas e imprevisíveis, pois não pode aceitar para aqueles que aprenderam a chamar a Deus de Pai. Deve haver uma diferença entre os discípulos do reino e os pagãos. Aí no tópico do comentarista, né? Aí o autor aqui comenta, um gentio ou pagão tem muito motivo para sentir ansiedade sobre a vida e o sustento para ele. Mateus 6,32. Porque todas essas coisas o gentio procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. A ansiedade é uma característica própria do incrédulo, incompatível com a fé que professamos. Jesus censura a preocupação como um desastre para nós mesmos e desonra para Deus. O autor diz que somos culpados de sermos homens de pequena fé. Mateus 8,26. E disse-lhe, por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu-se os ventos e o mar, e seguiu-se em grande bonança. Mateus 14,31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Em Mateus 16,8, Jesus, percebendo que isso, disse, porque arrazoai entre vós, homem de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? E se deixarmos de acreditar no seu amoroso cuidado e provisão. Ok? Bom, aqui nós terminamos então o tópico 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, que também é a parte 3 desta lição, desse tutorial, que é Vencendo a Ansiedade. Muito obrigado por assistir e até lá, se Deus assim o permitir.